Homens heterossexuais gostam de mulheres, certo? Bom, depende do que você quer dizer com gostar, né? Sim, por definição, um homem heterossexual é aquele que sente atração sexual exclusivamente por mulheres. Mas a atração sexual é uma coisa, gostar aí já é uma coisa bem diferente, né? Se tem uma coisa que não falta, são homens que até sentem atração sexual por mulheres, mas não suportam elas. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os movimentos que unem esse tipo de homem, como os Red Pills, os Incels e os MGTOWs, o dano que eles estão causando e qual o objetivo por trás disso tudo. Homens que odeiam as mulheres. Quem são? Onde vivem? O que comem? Ou não comem? Hoje, no Telescópio. Quando a gente fala desses movimentos, pode parecer que a gente está falando de uma coisa recente. E de certa forma pelo menos nesse formato e com essas terminologias que se usam hoje. Mas a semente desses movimentos é bem mais antiga do que pode parecer. A gente está falando da década de 1970, quando surgiu o movimento dos direitos dos homens, como uma resposta à segunda onda do feminismo. Pois é, as feministas estavam lá exigindo o direito de trabalhar sem precisar da autorização do marido ou do pai. Enquanto isso, os masculinistas estavam lá exigindo... Do que é que eles estavam reclamando mesmo? De alguma maneira, esse grupo existe ainda hoje, na forma dos MRA, Men's Rights Activists, ou ativistas pelos direitos dos homens. Mas são os ativistas dos direitos dos homens, né? Esse grupo, por exemplo, é formado por homens mais velhos, homens que já passaram por um casamento, que tiveram problemas na justiça, né? Não só Maria da Penha, mas é coisa de pensão alimentícia. Eles são bastante hostis, mas eu acho que a misoginia deles está numa segunda camada. Um segundo grupo que surgiu mais tarde no século XX foi o dos Pick-up Artists. Esses homens viam as mulheres apenas como objetos sexuais de quem eles poderiam se aproveitar e juravam ter descoberto uma fórmula para pegar a mulher. Eles gostavam de vender técnicas de sedução, que das duas uma, ou não serviam para nada, ou eram, na verdade, técnicas de manipulação. Salta para o final do século XX e, em 1999, foi lançado o filme Matrix. Você já deve ter visto isso. Num dos momentos mais marcantes do longa, o protagonista Neo tem que escolher entre tomar uma pílula azul, a Blue Pill, e continuar vivendo a sua vida normal, no mundo de ilusões, ou então tomar uma pílula vermelha, a Red Pill, e conhecer a verdade que existe por trás dessas ilusões. Na época, isso foi lido como uma metáfora para a questão das classes sociais. A pílula vermelha seria a consciência de classe. Mais tarde, depois das criadoras do filme se assumirem trans, ficou claro que a metáfora, na verdade, era sobre a transição de gênero. Tá, mas o que diabos isso tudo tem a ver com o assunto desse vídeo, hein? Tudo. Porque os masculinistas pegaram essa metáfora e distorceram ela até não poder mais, para criar o movimento Red Pill, que, coincidência ou não, surgiu quase ao mesmo tempo da quarta onda do feminismo. Acho que vocês estão percebendo um padrão aí, né? Para os autodeclarados red pilados, a verdade revelada pela pílula vermelha é de que o mundo é controlado pelas mulheres, e o papel deles é se opor a esse sistema que só favorece as mulheres e oprime os homens. Já me arrependi de ter escolhido esse tema. Em cima dessa teoria da conspiração, toda uma série de conceitos e terminologias são criados para explicar como as mulheres seriam grandes interesseiras que só querem explorar os coitadinhos dos homens. Como foi explicado pela Marie de Clercq no podcast Pauta Pública. E ela vai transar com vários e tal, e ela sempre vai atrás de um Chad. Ela sempre vai atrás dos caras mais bonitos, mesmo ela não sendo bonita na concepção deles. E aí, depois dos 30, que eles chamam de bater o muro, que é basicamente quando eles consideram que a mulher está decrépita, pois é. Tem que pensar também que tem muito moleque muito jovem que está falando esse tipo de coisa, mas tem uns caras acima de 30 anos que realmente acham isso, que mulher é decrépita e tal, depois dos 30.
Mas aí quando a mulher, teoricamente, bate esse muro, ela vai atrás de um cara que não é Chad, ela vai atrás de um cara... O Chad é o bonitão, né, digamos assim, é o cara cafajeste, gatão, é o Brad Pitt, eles sempre usam esse exemplo. E aí ela vai atrás de um cara que não é um cara muito bonito, né, ele não é um cara o mais gato, ele não é rico, mas ela vai atrás desse cara pra quê? Pra ele sustentar ela vai casar com ele pra ter a vida ganha ali. Isso é um conceito. A partir daí começam a aparecer outros grupos, como os incels, os celibatários involuntários. Esses homens dizem que esse tipo de comportamento feminino acaba fazendo com que eles não tenham acesso a sexo. O final tá certo, a premissa é que tá completamente errada. Outro grupo é o MGTOW, sigla para Men Going Their Own Way, ou Homens Seguindo o Seu Próprio Caminho. Se bem que o Kenji lá no canal Normose já arranjou um outro nome pra eles. Poderia traduzir para moleques estranhos unidos no caminho da paranoia alta. Ou meio que pau. Esse grupo acredita que deve se manter longe das mulheres e se recusa a manter qualquer contato romântico ou sexual com elas, com exceção das prostitutas. Eles fazem isso por acreditar que elas são perigosas e muitas vezes entram em paranoias pesadíssimas, como as mostradas pelo João Feletti, lá na BBC News Brasil. Eu, como professor, para várias disciplinas, João, eu te confesso, eu não dou aula mais para mulher sozinho. Não, é pior que isso aí. Olha o que o cara fez só porque arranjou uma namorada. Até tempos atrás, né, eu tinha 6 câmeras na minha casa, entendeu? E eu falava, aqui tem aula. Eu conversando com a pessoa, mostrando para ela, olha, eu passei por essa situação, que ela foi extremamente desagradável. Olha, você quer vir? Você quer me conhecer? E só para completar esta lasanha de insanidade, existe uma grande sobreposição entre os MGTOW e os grupos ligados com ideias meio malucas no campo econômico. Criptomoeda, NFT, ANCAP, todas essas besteiras que conseguem substituir relacionamento pessoal, sobretudo com mulheres, pois a relação afetiva com mulheres seria um suposto investimento sem retorno. Tem doidos de todo tipo nessa bolha. Pode piorar? Pode piorar. Entre os Red Pills também tem aqueles que tentam fazer um paralelo entre a sociedade humana e os lobos, sem nem entender os lobos. E eu diria sem nem entender a sociedade humana também. Eles comparam os homens mais bem-sucedidos aos machos alfa das matilhas de lobo, dizendo que tanto entre lobos quanto entre os humanos são os alfas que acumulam os recursos sexuais femininos. Que nojo. Enquanto isso, os betas são os homens sensíveis e cooperativos, vistos como paspalhos que serão vítimas de mulheres aproveitadoras, claro. Ah, mas espera aí que tem mais uma categoria, são os sigmas, que seriam tão fodões quanto os alfas, mas fazem as próprias regras, sem se adequar às expectativas da sociedade. Tem vários problemas aí, mas o problema principal é que, além de os humanos não serem lobos, a sociedade dos lobos sequer funciona assim. Pois é, o David Mack, que criou o conceito de macho alfa na década de 1970, já estava dizendo desde o final da década de 90 que ele estava errado. A ideia de macho alfa foi criada observando lobos sem parentesco mantidos em cativeiro, ou seja, um ambiente completamente artificial. Na natureza, os lobos simplesmente não se comportam desse jeito. Eles funcionam mais como famílias, com um macho e uma fêmea reprodutores que mandam juntos, seguidos pelos seus filhotes jovens, que ainda não saíram para estabelecer as suas próprias famílias. Mas a realidade não importa, não é mesmo? O conceito pegou e, por mais errado que ele esteja, eles não vão largar. Olha, gente, eu confesso que até agora tá até me parecendo meio engraçado. Parece um grupo de maluquinhos com umas visões bem distorcidas sobre o mundo. Mas no próximo bloco, a gente vai ver como eles podem ser bem perigosos. Você já parou para pensar nas coisas que a gente tinha que fazer antigamente e não precisa mais fazer? Tipo, rebobinar a fita cassete com uma caneta, usar ficha ou cartão para falar num orelhão, passar um fax ou ouvir aquele sonzinho da internet discada. Agora, tem uma coisa da qual eu não tenho a mínima saudade, que é passar roupa. Oi?
Você ainda passa roupa? Olha, se você usar Insider, você não vai mais precisar passar, não. O tecido garante que ela desamassa no seu corpo e você vai poder mandar o seu ferro de passar para o mesmo lugar para onde você mandou o seu fax e o seu toca-fitas. Pro cenário do meteoro, no caso. Eu já tô aqui com a minha adoradíssima Tech T-shirt, não troco por nada. E na loja você vai encontrar todos os tamanhos, do P até o XXGG. No mês do consumidor, o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, garante 15% de desconto em qualquer produto da loja. Soma os descontos que já estão no site e você pode chegar até a 35%. Se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Entra lá e você vai receber roupas bonitas e de altíssima qualidade. De quebra, vai ajudar o Meteoro a continuar fazendo o nosso trabalho e comprando velharia para o cenário. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela super parceria. Os conceitos podem até ser risíveis, mas o discurso defendido por esses grupos é bem violento. E o problema com discursos violentos é que quase sempre eles extrapolam para formas de violência que vão bem além do discurso. Hoje, o discurso misógino é o tipo de discurso discriminatório mais comum na internet brasileira, superando todos os outros tipos juntos. Um levantamento exclusivo feito para o UOL mostra que as mulheres são o principal alvo de discurso de ódio na internet. Foram analisadas mensagens dentro do Telegram, enviadas em mais de 1.000 canais e 400 grupos brasileiros. Em comparação aos demais discursos de ódio, como racismo, xenofobia, capacitismo e LGBTQ-fobia, a misoginia é 4 vezes maior do que todos os discursos juntos, totalizando mais de 271 mil mensagens misóginas enviadas entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2024. Talvez o caso mais famoso de ataques virtuais a mulheres no nosso país foi o caso da Lola Aronovitch. A Lola é uma argentina naturalizada brasileira, feminista e professora de literatura na Universidade Federal do Ceará. Em 2008, ela lançou o blog Escreva Lola Escreva e não demorou muito para começar a ser ameaçada de morte. A coisa ficou feia mesmo depois do massacre do Realengo em 2011, quando a Lola apontou a discrepância entre o número de meninas e meninos mortos, classificando o massacre como um crime de feminicídio. Isso a tornou alvo do Dogolachan, um dos fóruns anônimos mais tóxicos da internet brasileira. E quando a gente fala de tóxico, a gente não está falando só de memes ou piadas preconceituosas. A gente está falando de como os assassinos do massacre de Suzano eram usuários do fórum, anunciaram o que iam fazer no site e os assassinatos foram comemorados por outros usuários. Esse é o nível de toxicidade que a gente está falando. Imagina só como ficou a vida da Lola. Só para citar alguns dos perrengues, teve gente ameaçando fazer uma chacina na universidade dela, matando 300 pessoas caso ela não fosse demitida. Criaram um site parodiando o blog dela, onde a acusaram de manter um cassino ilegal com venda de drogas, animais silvestres e uma clínica ilegal de aborto. Também fizeram acusações falsas de desvio de verbas da sua universidade, que chegaram até a ouvidoria da instituição e na Polícia Federal. A coisa ficou tão feia que ela sequer conseguia contratar advogados. 2 das suas advogadas se retiraram dos seus casos também por estarem sendo ameaçadas. Daí chegou um advogado homem, que também largou o caso por causa de ameaças à filha dele. Uma nova advogada assumiu, mas quem assinava era um colega homem, para evitar os assédios. Toda essa situação acabou levando à criação da Lei 13.642 de 2018, que ficou conhecida como Lei Lola. Essa lei permite que qualquer caso de misoginia na internet seja investigado pela Polícia Federal. Fica aí a dica para quem for vítima desse tipo de coisa na internet e também para quem tiver a intenção de praticar. O caso da Lola ajuda a expor a ligação que existe entre a misoginia e grupos masculinistas,
a massacres realizados por homens jovens que, infelizmente, se tornam cada vez mais comuns. E olha, essa ligação não acontece só no Brasil, é no mundo todo. Só que o ideal de viril também mata e se mata. Os responsáveis por ataques no mundo todo nos últimos tempos deixam cartas em nome do masculinismo. Se encantam pelo esgoto da internet que odeia as mulheres, os imigrantes miscigenados e tudo que seja diferente dele. A Lola é só o caso mais famoso, mas está longe de ser o único. Pelo contrário, qualquer mulher que chame a atenção ao bater de frente com esses grupos misóginos vira alvo. E, verdade seja dita, a nossa polícia e justiça não fazem muito para evitar isso não. Olha só o que a Marie de Clercq falou. E quando você vira um alvo, é aquilo, né? Você recebe e-mail, as pessoas te doxam, né? Minhas informações pessoais, elas foram compartilhadas em todos os chans, sabe? Mandaram e-mail para toda a Vice com foto minha, que eles acharam... Enfim, pegaram uma foto minha de biquíni no meu Instagram e anexaram no e-mail, mandaram. São coisas que eles fazem para te constranger, para te deixar com vergonha, né? E ao mesmo tempo eles sabem que, como a polícia não vai fazer absolutamente nada em relação a isso. A polícia brasileira não tem o menor interesse em investigar esse tipo de coisa, falando português claro. E às vezes sequer estão preparadas para lidar com isso. Porque não é possível, entendeu? Em 2018, quando eu fui fazer um BO, o cara não sabia nem que era Deep Web. Ele achou que eu era hacker quando eu fui fazer um BO, falando que eu tinha entrado num fórum na Deep Web. E às vezes você vai falar sabe, você vai falar com o promotor, você vai falar com a gente, eles não sabem o que é. Então é uma coisa assim, precisa sim ter caras que sabem disso e transitam nesses ambientes. Mais recentemente, esses grupos começaram a tentar alterar a legislação de maneira a prejudicar as mulheres. Um dos alvos preferidos é a Lei Maria da Penha, que foi criada para proteger mulheres de violência doméstica. Os movimentos masculinistas já estão há alguns anos se esforçando para emplacar narrativas de que essa lei seria misândrica, usada por mulheres para atacar injustamente os homens e destruir as suas vidas. A coisa foi tão longe que passaram a atacar a própria Maria da Penha, a mulher que deu nome à lei depois de ficar paralítica ao ser baleada pelo seu ex-marido numa tentativa de assassinato. Uma nova versão da história dela passou a ser disseminada defendendo o seu agressor. A mentira virou até documentário onde, lógico, no Brasil paralelo. O caso ficou tão sério que, depois de tudo que ela já passou, a Maria da Penha teve que começar a receber proteção devido às ameaças que passou a receber. A machosfera também se tornou uma grande defensora da lei da alienação parental. Essa lei é baseada numa teoria pseudocientífica que costuma ser usada como uma espécie de contra-ataque à Lei Maria da Penha. Funciona assim: quando uma mulher que foi vítima de abuso pelo seu companheiro ou que tem os filhos vítimas de abuso por parte de seu companheiro, quando ela entra com um pedido de medida protetiva, imediatamente o abusador acusa ela de tentar afastá-lo dos filhos. E para isso, ele usa a lei da alienação parental. E a coisa ainda fica bem pior, porque muitas vezes o próprio sistema de justiça brasileiro aceita sem questionamento e sem provas as acusações dos genitores contra as mulheres, passando por cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha, da Lei Henri Borel, de qualquer lei que proteja mulheres e crianças. E se não fosse suficiente para completar o combo de chorume, a misoginia muitas vezes é usada como forma de recrutar homens para outros movimentos da extrema-direita. É muito doido, mas assim, todo grupo que você vai ver sempre começa com piada misógina. E isso sempre causa ali uma comoção, porque é um elemento de união ali. A misoginia, como ela é tão naturalizada na sociedade brasileira, como a gente cresce ouvindo piadas misóginas, a gente cresce ouvindo isso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, que acaba, assim, juntando, às vezes, esses grupos. Eu acho que a misoginia ela vai abrir uma porta que você entra, e aí a radicalização ela vai acontecendo aos poucos, porque é isso. É por isso que neonazistas, esses caras de internet, eles são na ironia, entre aspas. Porque é isso, porque quando eles ficam, mas é brincadeirinha, quando você vai ver é uma piada neonazista ali, circulando, causando comoção, as pessoas estão falando sobre isso.
Eu acho uma covardia, eles chamam de ironia, eu acho que isso é uma coisa de covarde, mas de fato é efetivo, né? É assim que você consegue entrar e radicalizar essas pessoas. Ok, já deu para entender o quão destrutivo e perigoso esse movimento é. Falta um último ponto que a gente tem que trazer antes de terminar esse vídeo. O quão lucrativo tudo isso é. Olha, a gente tá esse vídeo todo chamando os Red Pill e os grupos masculinistas de movimento. Mas talvez a gente devesse chamar mesmo de empreendimento ou até de indústria, porque tem muita gente fazendo muito dinheiro com isso. O NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou um relatório em dezembro de 2024 mostrando o dinheiro que circula em canais masculinistas no YouTube. Eles analisaram mais de 75 mil vídeos de mais de 7 mil canais de YouTube, somando mais de 4 bilhões de visualizações, e viram que a maioria dos canais exibe anúncios e quase 30% tem programa de membros aqui no YouTube. Além disso, eles também vendem consultorias, e-books e cursos que podem custar até R$2.000. Em 257 lives feitas por 8 canais, eles arrecadaram quase R$70 mil só em superchats. Conseguir números exatos de quanto dinheiro tudo isso dá no final não é muito fácil, mas o que a gente pode saber já mostra que não é pouco. E é claro, óbvio, ululante que todo esse dinheiro não vai para quem está assistindo, pagando pelos cursos. Não é você, incel, que tá aí xingando a gente adoidado nos comentários que tá ficando rico com esse dinheiro, não. São outras pessoas que estão ficando ricas com o seu dinheiro, otário. E como nosso amigo Kenji já explicou, vender um estilo de vida que dificilmente será alcançado pelos seguidores faz parte desse esquema. Então quem consome o lixo é diferente de quem o propaga. Portanto, não é possível analisar esse grupo sem considerar que dentro dos movimentos, os líderes performam um status a se alcançar. Subir para uma classe mais alta por meio de crenças individuais e ilusórias de esforço. Sei lá, mudança de shape, decorar cantada meio assédio. Tudo isso para um público geralmente menor de 23 anos, sobretudo de classe média baixa ou baixa, que estão vivendo com os pais sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas a coisa piora, hein? Porque além de cursos e mentorias, que é uma coisa que qualquer coach consegue vender, os masculinistas já foram além e formaram todo um ecossistema de advogados e psicólogos especializados em defender homens acusados de abuso. O Intercept Brasil chegou a fazer uma série de reportagens sobre o assunto, mas ela foi censurada pela justiça, é claro, então a gente não vai poder mostrar para vocês. Até a terminologia usada por esses grupos para descrever as mulheres remete ao fato de que, na visão deles, as mulheres são só uma mercadoria. Por exemplo, um conceito muito difundido nesse meio é o de valor sexual de mercado. Esses homens usam esse conceito para dizer, por exemplo, que uma mulher depois dos 30 anos perde muito do seu valor e que ela estaria no auge aos 14 anos. Desculpa por fazer você ouvir isso. Mas nada disso deveria ser uma surpresa, não é mesmo? Afinal de contas, o capitalismo sempre foi um sistema baseado na exploração das mulheres, como já foi explicado pela Caroline Sardá. Desde o surgimento do capitalismo, a misoginia tem sido uma ferramenta central. Vamos lembrar aí das mulheres negras que foram escravizadas durante a escravidão e que eram elas que geravam, gestavam e pariam as mãos de obra que seriam escravizadas pelos senhores de engenho, até porque hoje em dia nós vendemos nossa força de trabalho em troca de salário. Naquela época, eles utilizavam esses filhos das mulheres escravizadas como uma força de trabalho não remunerada. Então toda a remuneração, todo o trabalho que eles faziam, quem que acumulava o lucro? Além disso, o trabalho doméstico não remunerado e não valorizado, inclusive, sustenta até hoje a economia sem reconhecimento nenhum, que demorou muito tempo para que mulheres que trabalham com trabalho doméstico tivessem direitos no nosso país. Foi apenas em 2015 que elas tiveram trabalho regulamentado. 2015!
Sendo que também nós temos que fazer um recorte, né, em cima das trabalhadoras domésticas, que também são mulheres negras. E não só isso, até hoje eles lucram com os nossos corpos e com a nossa força de trabalho. Seja pela exploração da mão de obra pouco remunerada, ou simplesmente pelo ódio. Dentro do capitalismo é estruturado e institucionalizado a misoginia. Está no seu cerne. A lógica aqui é clara. O ódio contra mulheres não é apenas uma narrativa perigosa. É um modelo de negócio. Isso ajuda a explicar o porquê desses movimentos não se preocuparem com os problemas reais encarados pelos homens. Porque sim, eles existem. O fato das mulheres serem as maiores vítimas do patriarcado não significa que não sobram efeitos colaterais bem sérios para os homens. E por que eles não fazem nada real para enfrentar esses problemas, hein? Porque não dá lucro. Eles dizem lutar pelos direitos dos homens, mas eles ajudam os homens a lidarem com a sua saúde mental sabendo que os maiores índices de suicídio são de homens? Não. Eles criam soluções para os altos índices de suicídio masculino? Não. Eles fazem alguma coisa para ajudar os homens em situação de rua? Até porque eles sempre falam que os maiores índices de pessoas em situação de rua são homens. Também não. E por acaso eles auxiliam homens com a questão financeira, porque nós sabemos que os homens sofrem muito com as questões de dívida, falência, até mesmo essas questões que levam ao suicídio masculino? Também não. Ao invés disso, eles vendem e nutrem mais ódio. O masculinismo não liberta os homens de nada, aprisiona. Mas, Carol, e por que é assim? Porque no capitalismo, misoginia vende. Solidariedade e cuidado, não. Eu sei, é fácil olhar para esses homens com seus memes toscos e as suas teorias da conspiração e o seu celibato involuntário e achar tudo isso uma grande piada. Afinal, quem é que consegue levar isso daqui a sério? Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que está aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto. Mas por trás dessas figuras que podem nos parecer patéticas, existe toda uma bem séria indústria do ódio. Uma indústria da morte, da qual qualquer mulher pode ser vítima.